Fala galera, tudo bem com vocês? Eu vou bem aqui e eu vou mostrar para vocês a minha carteira pessoal, mostrar quanto tempo eu levei para atingir R$ 300 por mês de renda passiva, quanto tempo eu levei também para dobrar esse valor, ou seja, sair de 300 para R$ 600 por mês. Também, se você de repente não sabe nada, tá no início, eu vou montar com vocês uma carteirinha hoje que vai te pagar R$ 300 por mês, isso mesmo. Fique comigo até o final desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo aqui. E de repente você está no início dessa jornada de trabalhar e de investir e começa a querer entender como é que você começa a construir uma aposentadoria, uma renda passiva que não dependa do seu trabalho do dia a dia. Então eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer isso aqui. De repente você pensa em investir em imóveis físicos, mas se depara com a burocracia que tem no dia a dia ali. Então, por exemplo, entender de documentação para ninguém passar a perna em você. A questão também de entender a lidar com o inquilino, é questão de contrato de aluguel, é questão de repente do imóvel ficar vazio, arcar com custo de condomínio, é a questão também do inquilino não pagar em dia e você ter que ter essa dor de cabeça. Então, na minha visão, inicialmente, a forma mais adequada e mais fácil de a gente conseguir isso é por meio dos fundos imobiliários, que você consegue investir a partir de R$ 10 e ganhar, por exemplo, 10 centavos por mês de renda passiva. Ah, Alisson, 10 centavos por mês não vai mudar minha vida. De fato, inicialmente, em valor monetário não vai. Mas o intuito aqui é mudar uma chavinha aqui dentro. Porque pensa, com R$ 10 você ganha 10 centavos. Mas e com R$ 10 mil você vai ganhar quanto? Com R$ 100 mil você vai ganhar quanto? Então você começa a ter uma perspectiva de investimento muito mais fácil. Outro ponto aqui, você pode pegar esse rendimento mensal que você ganha dos FIIs e reinvestir e comprar novas cotas. Então você começa a aumentar muito mais rápido o seu patrimônio. É isso que eu fiz com o meu patrimônio aqui e sem enrolação já vou mostrar meu patrimônio para vocês aqui. Basicamente, então, eu uso esse consolidador de carteira que é o MyProfit. Então, por exemplo, se você tiver conta na XP, na Clear, na Rico, ele basicamente vai juntar o patrimônio que tem nessas 3, 4 corretoras num lugar só para você ver seu patrimônio consolidado que a gente fala aqui. Então, veja só, eu investi esse valor aqui lá em julho de 2021, veja só, eu estava ganhando R$ 11,51 lá inicialmente, e para eu ganhar, vamos colocar aqui, ó, meus R$ 300 iniciais, aqui em dezembro de 22, praticamente eu demorei 18 meses, 1 ano e meio. É isso mesmo, demora mesmo, galera. Você tem que entender que é um processo aqui, é um processo de você conhecer os ativos, é um processo de ensinamento para você, é um processo de cultura mensal, é de você ter uma disciplina com você mesmo. Mas saca só, olha só, então aqui eu demorei 18 meses. Só que para atingir meus R$ 600, eu levei aqui basicamente 12 meses. Eu saí aqui de dezembro de 22, em dezembro de 2023 eu já estava ganhando aqui meus R$ 611 por mês de renda passiva sem trabalhar. Então tem gente que trabalha a vida inteira, galera, e não consegue isso. Então olha que bacana que a gente com conhecimento consegue fazer isso aqui com poucos cliques na nossa casa mesmo, ter uma renda passiva dessa. Então, a gente tem que ativar uma chavinha aqui dentro que vai fazer nosso dinheiro trabalhar por nós nesse momento aqui. E o interessante também nesse momento que a gente está vivendo é que a gente consegue acelerar esse processo aqui. Por quê? Porque a gente vive num momento que a taxa Selic, a taxa de juros do país está muito alta. Então faz o quê? Faz com que o preço dos fundos imobiliários eles baixam lá. Então a cotação dos fundos imobiliários está em baixa. Nesse sentido, o que acontece? É mais fácil a gente conseguir construir nosso patrimônio e ter uma rentabilidade muito melhor. Por exemplo, olha aqui no Investidor 10, a gente pode pesquisar um ativo aqui, MXRF11. Então é um fundo imobiliário muito conhecido que, inclusive, eu vou utilizar hoje para mostrar para nós, montar uma carteirinha. Se você quer entender um pouquinho mais sobre fundos imobiliários, vou deixar de recomendação esse vídeo aqui que mostra o melhor dia de compra de fundos imobiliários no mês, quando você faz seu aporte mensal, mas vamos focar aqui no vídeo. Então, basicamente, olha só o preço do MXRF11 com o tempo aqui. Então eu vou colocar padrão e vou puxar os últimos 5 anos. Você vê que você pode ter adquirido ele lá, por exemplo, aqui ó, por 11,13, mas também você pode ter adquirido ele por R$ 9,00, vamos arredondar aqui. Então, nesse sentido, se a gente colocar aqui R$ 9,00 e 11,13, você concorda comigo que se você fazer um aporte, por exemplo, de R$ 1.000 por mês, dividir pelo esse preço de R$ 9,00, você consegue comprar 111 cotas. Já esses R$ 1.000, se você dividir por 111, você vai conseguir comprar 89 cotas. E com isso a gente consegue tirar a conclusão aqui que tem momentos do mercado que é mais favorável você comprar e momentos mais favoráveis de você vender. Que, por exemplo, você concorda comigo que se você comprar por 9 e vender por 11, você está fazendo uma coisa correta, não é verdade? E aqui, se você comprar por 11 e vender por 8, 9, por exemplo, você está tendo prejuízo. Então a gente tem que entender o mercado, entender como é que funciona esses ciclos de mercado sobre a taxa Selic, que vai fazer a gente se posicionar melhor no mercado e ter uma rentabilidade maior.
O que é interessante aqui também, que a gente vai comprar essa quantidade de cotas com R$1.000 e também a gente começa a ganhar por quantidade de cotas possuídas, não é por patrimônio investido. Essa que é a sacada, é por quantidade de cotas possuídas. Grava isso, anota num caderninho aí, se quiser volta o vídeo para repetir eu falando para vocês aí, para vocês gravarem isso na cabeça de vocês. Então nesse sentido a gente tem que aproveitar esses momentos que a gente vive hoje. Mas sem enrolação aqui, vamos já montar a carteirinha junto com vocês. Então basicamente aqui, eu vou apagar essa parte aqui, e eu escolhi 4 fundos imobiliários aqui para vocês. Vou dar um review bem rapidão sobre eles. Galera, o intuito do vídeo de hoje não é eu me aprofundar em cada fundo imobiliário desse. Eu vou dar uma pincelada para vocês entenderem um pouquinho sobre o que cada um investe aqui, mas o bacana é vocês entrarem aí e estudarem um pouquinho a fundo de cada um e se faz sentido na carteira de vocês. Mas para vocês entenderem um pouquinho o que cada um deles faz, eu vou explicar rapidamente. Vamos começar aqui então com o MXRF11. Basicamente ele é um fundo que empresta dinheiro para quem quer se expor no mercado imobiliário. Ele compra então o CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, que são essas dívidas que eu tô falando para vocês aqui. Então, basicamente, por esse dinheiro emprestado, ele recebe uns juros e repassa para nós cotistas como rendimento mensal. É assim que a gente vai ganhar dinheiro, sim, todo mês a gente vai receber um dinheirinho na nossa conta lá por ser um pequeno dono desse fundo imobiliário. Olha só que interessante quantos CRIs que ele tem aqui, quantos empréstimos ele fez aqui, ó. E esses CRIs pagam aqui, ó, IPCA mais 9, então, ó, tem outro atrelado aqui ao CDI, então tem bastante coisa aqui, tem bastante investimento aqui que ele fez aqui, emprestando dinheiro aqui no mercado. Então, de vez em a gente comprar 2, 3, 4 CRIs, a gente compra uma cota desse fundo, ele compra basicamente 50 CRIs e o gestor faz a gestão do nosso recurso aqui. O outro fundo imobiliário que eu trouxe para vocês aqui é o SNEG 11, ele é um fundo agro, então ele se expõe, ele empresta dinheiro para quem está se expondo no mercado agro, que para quem, por exemplo, quer construir um barracão, quem quer comprar uma fazenda, quem quer construir silos. Então, nesse sentido, também, por esse dinheiro emprestado, ele vai receber um juros mensal que vai repassar para nós cotistas como rendimento mensal. É basicamente quase a mesma operação que o MXRF11 faz, só que aqui é focado no mercado agrícola do Brasil. Bem bacana aqui. A gente pode ver aqui no SNEG 11, ó, olha a alocação dele. Aqui ele tem uma concentração nesse CRA aqui da Boa Safra, que a gente pode ver aqui, ó. Aqui o gestor dá esse relatório gerencial aqui para nós, então a gente consegue ver aonde que ele aloca o recurso. Aí você vê, nossa, isso está concentrado em um só ativo. Pois é, então aqui, olha, que interessante, ele mostra as regiões que está exposto aqui, mas olha que interessante sobre esse devedor que é quase 50% do fundo, que dentro desse CRA, que tem basicamente 50% do fundo, tem vários devedores lá dentro. Então, dentro desse CRA, ele é muito pulverizado lá dentro. Nesse sentido, protege nossos cotistas nesse sentido aqui. Tem gente que não gosta desse fundo imobiliário por conta desse motivo, então cada um tem um posicionamento sobre esse sentido aqui, mas eu trouxe de fato como informação para vocês. Outro fundo que a gente vai utilizar aqui é o CAFOF 11, um fundo do grupo Quineia. Então tá aqui o Quineia, que é uma empresa do grupo Itaú. A gente pode ver que ele investe em cotas de fundos imobiliários, isso mesmo. Então que nem a gente vai no mercado e compra cotas de fundos imobiliários, esse fundo imobiliário vai comprar cotas de outros fundos imobiliários. Olha só que interessante. Aqui dentro a gente consegue ver que se você comprar uma cota desse fundo, você está comprando também, é como se você comprasse parte do MXRF11. Aqui tem vários fundos bem conhecidos no mercado que ele investe aqui. Então você pode ver que a maior posição dele aqui hoje é no LVBI 11, que ele tem quase 9% na carteira. Então ele é um fundo também que diversifica bastante o patrimônio aqui. Olha quanto a diversificação que o gestor faz desse fundo aqui. E ele investe em vários setores, em shoppings, logística, escritórios, renda urbana. Então ele vai diversificando, porque dentro dos fundos imobiliários a gente pode investir, por exemplo, em fundos imobiliários que investem em galpões logísticos, em shoppings, em renda urbana, em lajes corporativas. Então a gente tem uma gama de investimentos aqui. E o último fundo da nossa carteirinha que eu vou montar com vocês aqui hoje é o BRCR11. Ele é um fundo que investe em lajes corporativas, ou também conhecido como salas comerciais. Então, basicamente, ele compra salas comerciais, ele compra prédios inteiros lá no Rio de Janeiro e São Paulo, aluga salas comerciais para ganhar aluguel mensal e nos repasse aluguel aqui todo santo mês. É basicamente isso que esses fundos imobiliários fazem. Olha só que interessante, o BRCR11, que é esse fundo que eu estou comentando para vocês aqui agora, ele tem aqui todos esses imóveis aqui, a classe deles. Tem um imóvel que é só B, a maioria é AAA, que é falado que é de boa qualidade o imóvel por si só, então consegue alugar bem. Olha só os principais inquilinos aqui, TIM, Samsung, Cargill, Estácio, Petrobras, WeWork. Então tem vários inquilinos aqui. Ele mostra também aqui, ó, quando um fundo ele investe em imóveis físicos, na minha visão, não é uma recomendação de investimento, mas eu prefiro investir em fundos imobiliários que investem em imóveis físicos, que eu acho mais interessante aqui, é como se a gente estivesse comprando imóveis de fato físicos ali. Olha só que ele mostra a localização de cada imóvel, por exemplo, lá em São Paulo, ó,
que ele mostra que tem os 4 edifícios aqui. Ele também mostra que aqui para baixo tem Rio de Janeiro, que ele tem 5 imóveis também. Então, basicamente, ele compra praticamente os prédios inteiros aqui e aluga e repassa para nossos cotistas como rendimento mensal. Mas vamos lá, como é que a gente monta a nossa carteirinha? Então, basicamente, aqui eu já escolhi os 4 ativos para nós. A gente, primeiro de tudo, a gente tem que vir aqui. Então, no Investidor 10, eu já puxei o MXRF11. A gente viu a última cotação, 9,59. Então, basicamente, a gente coloca aqui o preço dele. Então, aqui eu vou colocar para vocês visualizarem somente uma cota dele, para você ver como é que funciona a nossa tabelinha aqui. O último rendimento, aqui mesmo no Investidor 10, a gente pode descer. E aqui ele vai mostrar para nós qual foi o último rendimento desse fundo imobiliário. Eu já sei de cabeça porque eu sou cotista dele, mas é 10 centavos. Então, basicamente, a gente vai puxar aqui que ele mostra para nós que foi 10 centavos aqui por cota. Então, se a gente vê o rendimento mensal, basicamente é só a gente multiplicar a quantidade de cotas possuídas pelo último rendimento mensal, que a gente vai receber 10 centavos aí. Então, basicamente, a gente recebeu 10 centavos. E para ver o valor investido, então a gente só multiplica o preço unitário que a gente pagou nesse exemplo, 9,59, vezes a quantidade de cotas possuídas, que é uma cota aqui. Então, a gente vai ver que se a gente possui uma cota, a gente vai pagar R$ 9,59 e a gente vai receber todo mês 10 centavos de proventos aqui nesse fundo imobiliário. Nesse sentido, a gente tem que montar uma carteirinha. Então, eu já trouxe mastigado para vocês aqui, mas basicamente é só a gente repetir todo esse processo com cada fundo imobiliário desse. Eu já repeti para não alongar o vídeo aqui, mas saca só que se a gente comprar, por exemplo, 750 cotas do MXRF11, a gente vai receber todo mês R$ 75, a gente vai precisar investir R$ 7.192,50 para receber esse valor mensal. Eu já fiz os cálculos aqui com esses outros fundos imobiliários, já trouxe mastigado para vocês. E saca só que interessante. Então veja só, a gente montando uma carteirinha com esses fundos imobiliários, se você quiser pausar, tirar uma foto para entender um pouquinho mais, fica à vontade aí. Mas olha só que interessante, então a gente adquirindo 650 cotas do SNEG 11, 95 cotas do CAFOF 11 e 180 cotas do BRCR 11, a gente vai montar uma carteirinha aqui que vai ter um custo total de R$ 29 mil e a gente vai receber todo mês mais de R$ 300 por mês de renda passiva. O que é interessante aqui e também o que eu utilizei na minha carteira pessoal lá, que eu saí de montar meus R$ 300 em 18 meses para dobrar esse valor, fazer esse novo valor, ou seja, de 300 para 600 em 12 meses. Basicamente, eu não pego esse rendimento mensal e gasto no meu dia a dia. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo reinvestir ele e começo a fazer uma bola de neve positiva ao meu favor. Então, nesse sentido, vai encurtando cada vez mais o prazo para você alcançar mais R$ 300, mais R$ 300, mais R$ 300. Outro ponto que é crucial aqui também. A partir do momento que você começa a ganhar essas rendas mensais aqui, você começa a colocar metas e objetivos para cobrir os seus gastos mensais, para você ter uma comparação. Não que você vai utilizar esse rendimento mensal para você viver, mas sim para você ter uma comparação para ver, para pagar o seu custo de vida, que é o nosso intuito aqui, que é basicamente você conseguir até viver de renda nesse sentido aqui. Então, por exemplo, R$ 300 por mês vai pagar, por exemplo, tua água e tua energia. Aí você junta lá, por exemplo, R$ 500, vai pagar a conta do teu telefone, vai pagar tua água e tua energia. Então você junta lá, por exemplo, R$ 800. R$ 800, por exemplo, paga somente teu aluguel. Então você vai aumentando seu padrão. Aí você vê lá, aí você começa a receber R$ 1.500 por mês. Já paga todos os seus custos fixos. Aí você começa a ver progredir nesse sentido aqui. Se você quer entender um pouquinho mais o que fica te travando, vou deixar de recomendação esse vídeo aqui que a gente fala sobre 7 hábitos de pobre que te mantém na condição de pobreza aqui. Até a próxima, galera. Fui!